Muito bom dia a todos. Bom dia, obrigado por esse bom dia bem caloroso, cheio de energias. Sejamos todos bem-vindos ao trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes. Alguém vindo pela primeira vez? Não, hoje não. Então, pensemos em Jesus, pensemos em nossos anjos da guarda, em nossos mentores, para que a espiritualidade aqui presente trabalhe com muita eficiência em nós, né? Procuremos agradecer, procuremos fazer os nossos pedidos, que nessa tranquilidade, nessa paz, nessa harmonia que aqui se faz, seremos atendidos com todo o coração de Jesus. Vamos aos nossos avisos. A casa já está oferecendo 2 cursos para esse ano. Principiante Espírita, que tem início agora em fevereiro. É um curso dinâmico que ensina Espiritismo, tendo como base as obras codificadas por Allan Kardec. Tem a duração de 4 anos. É um curso de formação para principalmente no campo mediúnico. Quem quiser fazer esse curso, 4 anos passa rápido, né? Procure a livraria que vocês terão todas as informações necessárias e todo o aprendizado da doutrina. E ao final do curso, um estudo, uma prática da mediunidade, médium todos nós somos, mas que com esse curso algumas pessoas podem se sobressair nesse campo e podem trabalhar aqui na casa, fazendo parte junto das equipes trabalhadoras. É uma boa oportunidade de aprendizado. O outro curso, Ciclo Básico de Espiritismo, com início em março. Esse curso, como o nome já diz, tem todos os ensinamentos básicos da doutrina. Como tudo se iniciou, como tudo se desenvolveu, e vão aprendendo todos os termos básicos da doutrina. É de muito aprendizado, de muito valor para quem vem na casa e às vezes algum termo que aqui falamos. Por exemplo, perispírito, centros de forças. Muitas vezes vocês não conhecem. Venham aprender. 4 meses passa muito rápido. Começa agora em fevereiro, maiores informações na nossa livraria. Vocês viram agora que passou na tela uma exposição geral sobre a Casa de Paz e Amor em Jesus. Estamos completando agora, nessa semana, 61 anos de idade. 61 anos da querida Casa Paz e Amor em Jesus. Domingo que vem, uma homenagem e uma palestra especial nesse horário. O tema da palestra, em homenagem ao Paz e Amor em Jesus, é Paz e Amor em Jesus, 61 anos educando almas. Quem vai ministrar essa palestra para nós é a palestrante da casa, nossa querida amiga Rosângela Donadil. Então, não percam, convidem seus amigos, seus familiares. Vai ser uma grande oportunidade de conhecer mais profundamente toda a história do Paz e Amor em Jesus. Bem, vamos aos nossos avisos de hoje. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Após o término do trabalho, por favor, vocês podem voltar a ligar. A palestra de hoje, os nossos trabalhos vão se desenvolver da seguinte maneira: leitura da mensagem com o Paulo, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e mais a prece inicial com o João Luiz, vibrações gerais e prece de encerramento com o Francisco.
E hoje temos como tema da palestra sobre a mocidade espírita do Paz e Amor em Jesus. E quem vai ministrar é o nosso amigo Daniel. Um bom trabalho a todos nós, se liguem a Jesus e que Ele nos abençoe. Bom dia a todos. Mensagem, Palavras de Vida Eterna, capítulo 174, Amigos de Jesus. Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Cristo dispõe de amigos reais, que se multiplicam em todas as regiões do planeta terrestre, à medida que os séculos se lhes sobrepõem à crucificação. E esses amigos que existem no seio de todas as filosofias e crenças não se distinguem tão só por legendas exteriores, mas acima de tudo porque se associam a ele em espírito e verdade, entendendo-lhes as lições e praticando-lhe os ensinos. Bom dia a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então vamos, nesse grandioso dia, elevarmos o pensamento ao nosso Mestre Jesus. Estamos aqui em busca de conhecimento, em busca de paz. Mestre, que essa energia divina que ilumina essa casa bendita nos faça mais fortes para a nossa jornada, essa grande escola que é o planeta Terra. Que o conhecimento de hoje nos faça mais fortes, mais conscientes de nossos atos. Que assim seja. Bom dia a todos. Eu sou o Daniel, da Mocidade. Eu sou dirigente da Mocidade desde 2017, mas frequento a Mocidade desde 2008. Um pouquinho velho de casa. Mas a gente está continuamos fazendo um trabalho firme na Mocidade. O que a gente faz? Semanalmente a gente se encontra. O encontro principal é aqui na sala de Edgar Armon, às 10h20. Todos os domingos, menos no domingo do Natal ou do Ano Novo, para a gente conversar sobre aquilo que nos incomoda, para a gente conversar sobre as situações do dia a dia que são complicadas, que se impõem na nossa frente, e que a gente precisa lidar com elas e superá-las, né? Para que a gente encontre formas de tirar o aprendizado das situações que são difíceis para nós. Não deixemos passá-la. Não as deixemos passar sem que tenhamos aprendido todo o necessário com elas. Para isso, a gente conversa sobre diversos assuntos que incomodam a vida do jovem, desde o jovem que está lá no ensino médio terminando, do jovem que está na faculdade, do jovem que está no trabalho, que tem relacionamentos interpessoais, que impõem desafios e que é preciso lidar com eles da melhor forma possível, de acordo com nossas crenças, que é necessário lidar de forma cristã, né? Perdoando, entendendo,
tratando as pessoas o melhor possível, né? Não sendo impaciente, não sendo chato, não sendo ranzinza, enfim. A gente sabe que a gente tem diversos defeitos, diversos vícios morais e que a vida é um tempo para a gente deixá-los para trás, né? Para a gente reformar intimamente quem a gente era para se tornar uma pessoa nova, né? Que é muito complicado, mas que a gente nunca deve deixar de tentar. Então a gente conversa sobre relacionamentos, a gente conversa sobre vícios materiais, a gente conversa sobre os vícios materiais, drogas, álcool, a gente conversa sobre isso, a gente conversa sobre arte, a gente conversa sobre um monte de coisa, tudo aquilo que o jovem vai encontrar no seu dia a dia, né, vai se deparar com essas coisas e ele vai precisar lidar com isso de alguma forma. Né? Além das reuniões semanais, a gente também visita os asilos, a gente visita os orfanatos, e a gente conversa com as crianças, brinca com as crianças, conversa com os velhinhos, ouve as histórias deles, e a gente busca, então, interagir com as pessoas carentes em necessidade de atenção, porque é uma coisa que alimenta a gente energeticamente, por um lado, né? E é também algo que é a nossa proposta de vida, que é viver através da caridade. Então, a nossa oportunidade de viver com a caridade nas visitas assistenciais é muito legal. Né? Então, eu vejo aqui muitos jovens, né, que estão aqui hoje de manhã, alguns já são da mocidade, eu já detectei alguns aqui, já estão participando, mas muitos não. Né? Por isso, gostaria de convidá-los. Participem da mocidade, é muito legal. E nossas discussões não são rasas. Nossas discussões elas trazem, muitas vezes, pesquisas científicas para poder embasar os nossos argumentos, elas trazem estudos da psicologia, trazem estudos da filosofia, para que a gente possa argumentar com mais profundidade sobre quais as estratégias a gente pode seguir para sermos pessoas melhores. Né? Nunca deixar de tentar. Né? Só porque uma estratégia não deu certo, vamos para outra. Então é isso. A gente também faz evangelho no lar. A gente tem a pessoa da casa, a gente vai na casa da pessoa uma vez por mês para poder fazer o evangelho, conversar sobre o evangelho e comer pra caramba também. Né? Que o homem não é de ferro. A gente come bastante, a gente pede pizza, a gente conversa sobre o evangelho e transpõe isso para a nossa realidade. Mas Jesus andava de sandalinha lá e tal, de túnica, o que tem a ver comigo? Não, tem a ver. Os mesmos problemas que ele estava falando naquela época são os problemas de hoje. Porque em 2000 anos a gente aprendeu muito pouco. Aprendemos, evoluímos, mas aprendemos muito pouco. Muita coisa que se fez lá, se faz hoje. Então a gente precisa ainda discutir muito sobre o que Jesus falou de uma forma moderna, uma forma atual, para que a gente consiga absorver com mais efetividade. Né? Então, quem é que não se sente à vontade de participar da mocidade? Já estou com mais de 50 anos, não dá. Tá bom. Tem um neto, tem um filho, tem um primo, tem um sobrinho, né? O irmão, uns mais novo. Fala para ele da mocidade, fala que é legal, fala que é divertido, que traz uma substância muito boa para a nossa vida atual, uma vida cheia de carências, porque a liquidez desse mundo, né? Como as coisas acontecem muito rápidas, como os relacionamentos às vezes são muito frágeis, as pessoas se sentem inseguras de lidar umas com as outras e acaba ficando recluso. Acaba ficando recluso, evitando. Né? Então, dá essa base para que a gente possa lidar com o mundo em geral de uma forma melhor e que a gente tenha uma base religiosa e emocional, né, para não ruir quando os problemas do mundo nos acometem, porque vão acometer. Para todo mundo. Em algum momento vai. Então, um convite fica aqui, tá? Bom, essa é a mocidade. Eu queria trazer aqui um assunto que a gente discutiu esse mês. Foi o primeiro tema do ano, né? Que é discurso versus prática no Espiritismo, ou no mundo. Por que a gente escolheu esse tema? Porque, para começo do ano, ou fim de ano, a gente sempre traz temas que vão trazer uma reflexão muito boa, muito útil, para do que nos serve essa ruptura entre um ano e outro. Se você for pensar, ele convida a uma reflexão. Né? Quando termina um ano, ele te convida a pensar,
que fez desse ano que você teve aí? O que você fez dele? Né? Aí você fala, eu vou fazer promessas, vou mudar, vou fazer um monte de coisa diferente e tal. Mas aí passa do 31 para primeiro, parece que não mudou nada. Aí você fica meio desanimado. Pô, nem vou fazer as coisas então, nem vou cumprir minhas promessas, porque é a mesma coisa. Parece que é o mesmo ano. E é aquela conversa. O ano não muda se a gente não mudar. Né? O ano só muda se a gente realmente fizer ter uma convicção forte dentro de si de que precisamos ser melhores. Precisamos mudar radicalmente a nossa forma de agir, de pensar ou de ver o mundo. Né? E pensando então nesse convite à reflexão que a transição faz para nós pensamos, por que não falar então sobre discurso e prática? Né? Que é uma coisa que é muito difícil para nós muitas vezes. A gente fala muitas coisas legais, mas a gente acaba não agindo da mesma forma. Pelo menos nas coisas, talvez as coisas mais graves, assim, a gente consegue, a gente está alinhado com o nosso discurso. Mas para algumas coisas mais leves, muitas vezes a gente fala para os outros terem paciência, mas a gente está tendo essa paciência, a gente fala para os outros serem legais e gentis mesmo com as pessoas, mas eles estão, como pais, né? Estamos falando para os nossos filhos fazerem tais coisas, tomarem tais atitudes, mas estamos tomando essas atitudes. Cada vez mais os filhos estão exigindo isso dos pais, né? De estarem alinhados com aquilo que os pais cobram deles. Senão fica um negócio né, um negócio meio chato. Qual que é o nome da pessoa que fala uma coisa, mas faz outra? Hipócrita, né? Exatamente. Hipócrita. Hipocrisia. O que é hipocrisia? Eu peguei aqui um significado. É o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa, na verdade, não possui, frequentemente exigindo que os outros se comportem dentro de certos parâmetros de conduta moral que a própria pessoa extrapola ou deixa de adotar. A palavra deriva do latim hipócrisis e do grego upócrisis, ambos significando a representação de um ator, atuação, fingimento no sentido artístico. Essa palavra depois, mais tarde, passou a ser utilizada para designar moralmente pessoas que representam e fingem comportamentos. Então a gente vê que primeiro o significado era artístico, teatro. Né? Depois se viu que tem pessoas que fazem um teatro na vida real, nas relações humanas. Né? E aí, as relações podem ter ficado um pouquinho mais complicadas quando as pessoas começaram a fingir. Né? Não que um dia já não tenham fingido, mas as relações ficam complicadas como as pessoas não fazem aquilo que elas falam. Né? Mas por que as pessoas podem ser hipócritas? As pessoas podem ser hipócritas porque simplesmente elas querem preservar um status social, né? Como, por exemplo, uma liderança religiosa, uma pessoa que dá palestra na casa espírita, chega aqui e fala para fazer um monte de coisa, e depois lá, nos bastidores, toca o terror. Né? Põe o pé na jaca e faz o que quiser. Enfim. Por quê? Porque a pessoa ela vai falar aquilo, vai falar que ela faz diferente do que ela faz, porque assim as pessoas continuam admirando ela. Porque assim as pessoas continuam acreditando nela, continuam tendo crenças naquela religião específica. Né? A pessoa continua tendo prestígio. Né? O político faz isso também. Se ele chegar e falar, e for honesto com todo mundo e falar, realmente eu desvio uma verba aqui, mas é de boa, fica tranquilo. Não vai mais ter voto. Às vezes tem, mas a maioria das vezes o cara não vai mais ter voto. E, então ele não fala isso. Ele fala que ele é excelente, né? Que ele faz tudo pelo povo, faz tudo por isso, faz tudo por aquilo, ele é super honesto, não faz nada de errado. Né? Mas aí, os bastidores, ele que sabe. Muitas vezes a justiça também descobre. E aí tem problemas. Né? Então, os pais também, muitas vezes, como eu estava falando, né, por ainda estar num processo que é normal de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, ele ainda não faz tudo aquilo que ele orienta a fazer. Né? Mas ele não vai falar, ou normalmente não fala. Né? Ou se ele fala assim, faça o que eu digo, não faça o que eu falo. O que eu faço. Não faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Mas ele normalmente não vai falar e tal. E quando o filho descobre o passado, porque um tio contou, seu pai aí é terrível. Né? Aí fica feio, né? Você faz tudo que você fala para não fazer, né? Fica meio chato, mas faz parte do processo educacional, faz parte do processo de desenvolvimento espiritual também. Os pais são um outro exemplo.
na hora de na hora de trabalhar, trabalhadores e empregadores. O trabalhador vai lá falar que vai fazer tal coisa, ou que ele tem tal habilidade, e vai chegar lá e não era verdade. Né? Porque ele queria o emprego, ou o empregador queria um empregado e vai falar que dá tais benefícios, ou vai dar tal aumento, e não dá. Então, falar uma coisa e fazer outra envolve preservar o seu status social, um cargo, ou conseguir né? Ter uma ascensão social, uma ascensão no emprego, né? Conseguir valorizar o seu carro, você fala para o cara que você cuida, né? Aí depois você vende, e depois o cara vê depois de 6 meses que não era bem aquilo. Enfim, tem muito disso. Então, acaba sendo uma estratégia desonesta, que muitas vezes acaba passando até despercebida pela pessoa mesmo. A gente vai falar o porquê que pode passar despercebido. O que a psicologia fala? A psicologia diz que há muitas correntes, dizem, né, porque a psicologia não é uma coisa só, que a hipocrisia é um mecanismo adaptativo do eu frente aos ambientes e círculos sociais com os quais ele é confrontado. Né? Ele vai para diferentes ambientes e ele vai acabar reagindo de acordo com o que ele percebe que é aceitável ou não ali. Né? Então aí ele vai num lugar, no emprego, ele não vai falar do mesmo jeito que ele fala com os amigos, até porque senão ele perde o emprego. Mas tem diferentes círculos de amigos que você fala ou age diferente também. Mas aí a diferença, às vezes você pode se perder tanto nesse personagem que a diferença pode ser gritante, pode desafiar os seus próprios valores. Né? Eu falo, por exemplo, eu não ingiro álcool aqui nesse círculo, esse é o meu valor, eu não ingiro álcool. E aí eu chego nesse círculo A e falo assim, gente, eu não bebo e tal, porque eu sei que esse círculo não vai me criticar. Aí no segundo círculo eu falo assim, eu vou beber então, porque esse pessoal vai me criticar, vai falar que eu sou careta aqui nesse círculo B. Né? Então, adaptativo, às vezes, dependendo de quão influenciável a pessoa está naquele momento, ela pode até mesmo desafiar os próprios valores ao se adaptar. Então, mas a psicologia diz que é um mecanismo natural adaptativo de si. Né? Para proteger a sua própria personalidade, o que constitui a sua personalidade, você vai se adaptar mais ou menos aos ambientes e às situações. Né? Então, existe um grau de aceitabilidade, talvez, do que a gente possa dizer, existe um grau de aceitabilidade de ser hipócrita. Né? No sentido de representação. Não de mentira, mas de representação. Além disso, a gente pode dizer que socialmente a hipocrisia é muito ruim. E já tinha uma filósofa que dizia que a hipocrisia ela é prejudicial na esfera pública, né? Ou seja, nos debates públicos, nas interações entre a sociedade, porque você confunde o sentido das relações a não trazer explicitamente o que você está pensando ou querendo numa conversa, num debate, numa interação. Se você está falando algo, mas está pensando outra coisa, né, em algum momento isso vai dar um conflito. Você não está colocando as cartas na mesa, não está sendo sincero com o que você está pensando. E a pessoa está reagindo justamente ao que você está falando, não ao que você está pensando ou agindo por trás. Né? Então, isso traz conflitos sociais muito graves. Né? Então, essa filósofa traz quão prejudicial a hipocrisia é, socialmente falando, por conta dessa confusão que há nas relações, por conta de não se dizer o que se pensa. Né? Mas, pessoalmente, também individualmente, também é negativa a hipocrisia, a gente pode dizer. Porque, como eu estava falando lá no começo, a pessoa se perde no personagem. Né? Quando você afirma que você faz tal coisa, não faz, tá? Mas afirma que faz, fala que faz, tem certeza que faz, em algum momento você pode anestesiar o seu senso crítico em relação a você mesmo. Desligar a sua chave do autoconhecimento. E quando chegar esse momento, as pessoas vão te dizer, você está agindo diferente. Como assim diferente? Nada a ver, está igual. Você vai até ficar bravo, porque você está tão coerente na sua visão, você vai achar ruim. Né? Então, uma mentira repetida 1000 vezes para si mesmo pode se tornar uma verdade. Então é preciso tomar cuidado. Né? É preciso ter um exercício de autoavaliação. Se não houver,
vai chegar um momento que você desliga esse senso crítico, o que é muito prejudicial para você. E uma reflexão que a gente fez na mocidade, que eu achei muito legal, eu queria trazer para vocês também. Se a gente pensar uma pessoa que fala sobre o mal, orienta sobre o mal, faz o mal também, tá? E, paralelamente a isso, uma pessoa que fala o bem, orienta o bem, prega o bem, mas faz o mal. Por trás, toca o terror. Quem que vocês acham que é pior? Eu vou perguntar de novo e vocês façam um ou dois, a primeira situação ou dois, ou a segunda situação, para entender o que vocês pensam. A pessoa que fala o mal e faz o mal? Ou a pessoa que fala o bem e faz o mal? Qual é o pior? Predominantemente o número 2. A pessoa que fala o bem e faz o mal. Mas, vou trazer um contraponto. Eu acho que é bem natural que a gente entenda que a pessoa que não é coerente, que não está trazendo realmente o que ela pensa e faz, seja mais difícil de lidar para a gente. Por quê? Você sabe se preparar e se defender muito bem das pessoas, muitas vezes sabe, às vezes é muito difícil também. Mas sabe se preparar melhor para lidar com uma pessoa que diz exatamente o que vai fazer. Você já levanta seus escudos ali, né, para ou se retirar, ou, né, contra-atacar, não sei, depende do temperamento. Mas a gente lidar melhor com essas pessoas coerentes. Agora, aquele que fala o bem, te abraça, te beija, me chama de meu amor, e depois vai lá por trás e te xinga, né, fala mal de você, te faz picuinha para te prejudicar, essa pessoa é muito difícil, você fica um inimigo meio que disfarçado, né? Então, assim, para a gente lidar é mais difícil mesmo. Mas e para o social, e para o coletivo? Qual que é pior? Eu fico pensando como seria se a pessoa que faz o mal e fala o bem, do nada, do dia para a noite, começasse a falar assim, quer saber? Vou fazer o mal e vou também tocar o terror nas palavras. Eu vou chegar xingando geral. Eu vou chegar fazendo mal com as palavras geral. Vou chegar orientando mal. Vou falar para a pessoa ser má mesmo. E vai lá, trata os outros desse jeito e tal. Ia ser um caos completo, né? Talvez seja um avanço o fato de que a pessoa só faça o mal, não fale mais, ou pelo menos se adapte às regras sociais daquele lugar e trate bem verbalmente as outras pessoas. Que é difícil para nós, que queremos coerência, mas, né, talvez seja um passo à frente. E se uma pessoa que fala o bem, né, trata bem, né, chama de meu amor, começa um dia a se sensibilizar pelas próprias palavras e fala assim, pô, tá errado esse negócio, hein? A gente sabe que tem inscrita no Espírito, está lá no livro dos Espíritos, a lei de Deus inscrita, que pode ser representada pela consciência. Temos uma consciência que uma hora vai apitar. Ah, mas tem gente que não tem consciência. Tem gente que enterrou a consciência tão funda através da sua convicção no mal, que ela está meio adormecida. Mas situações da vida, dores que são inevitáveis, quando o chão rui sob os seus pés emocionalmente porque você perdeu alguma coisa ou alguém, esse momento as pessoas acionam, né, na gavetinha do seu espírito ali, acionam alguns aprendizados que foram colocados, algumas reflexões que foram proporcionadas a ela, e que ela naquele momento estava inacessível. E aí ela se sensibiliza, e ao se sensibilizar lembra disso. Então, sim, em algum momento as pessoas vão avançar desse falar bem e fazer o mal para falar bem e fazer o bem. Em algum momento acontece, né? Então, a gente pode pensar nisso como uma gradação. É gradativo, né? A pessoa começa com a pessoa orientando mal, falando mal, depois a pessoa começa a falar o bem e fazer o mal, depois a pessoa fala bem e faz bem, né? E vamos supor, no caso de um palestrante, um pastor, um padre, que chega e fala um monte de coisa legal, e depois vai lá e toca o terror. Acabou a palestra, aí eu vou mostrar quem sou eu. O que acontece? Eu entreguei as palavras para você, o palestrante entrega as palavras para você, o culto entrega as palavras para os crentes, né? Os católicos, o padre entrega as palavras.
As palavras estão com vocês. O que vocês vão fazer com ela, o que os recebedores fazem com as palavras, ou com aquilo que lhes é direcionado, depende exclusivamente deles mesmos. Independe de eu chegar depois e fazer uma coisa diferente. Então você pode pegar e se transformar com isso que eu estou falando de bom. Por mais que eu não seja o cara que vai lá e é coerente quando termina a palestra, pode transformar. Né? As palavras boas transformar as pessoas através de reflexões. A pessoa estava preparada naquele momento para ser transformada e aquela palavra contribuiu para isso. Então, existe a possibilidade dessa pessoa ter ajudado. Então, a gente vê que é complexo, é muito complexo. Isso aqui é a minha opinião, simplesmente, de acordo com as reflexões que eu tive, mas cada um vai pensar nisso e vai entender melhor o que é melhor, o que é pior, mas não quero fechar essa discussão. Certo? Uma outra reflexão que eu queria trazer é o fato de que a hipocrisia nada mais é do que um prolongamento do egoísmo. Por quê? A gente vê que no Evangelho, no Livro dos Espíritos, se fala muito que todos os vícios morais são filhos do orgulho e do egoísmo. São prolongamento deles. Se a gente vê cada um deles, a gente ir passo a passo, a gente vai ver que a fonte dele é o orgulho e o egoísmo. Né? A hipocrisia também é. Que a hipocrisia, a pessoa vai lá, não faz as coisas que ela fala, porque ela acha que as regras não estão, muitas vezes, né, se ela não for consciente, ela acha que as regras não estão, essas pessoas não estão sujeitas às regras sociais. É isso. As pessoas acham que as regras são para os outros. Mas o nível de egocentrismo, né, o nível que a pessoa está autocentrada é tão grande que não serve para ela. Né, e não aceita que seja apontado que a pessoa está fazendo algo diferente do que fala. Não aceita. Né, então, ele é um nível de exacerbação do egoísmo. Né? E se o nosso objetivo, enquanto espíritas, é justamente superar esses vícios morais, partindo principalmente do orgulho e do egoísmo, a hipocrisia é uma das coisas que a gente precisa superar também. E se a gente for pensar no nosso dia a dia, a gente está sendo hipócrita muitas vezes. A gente pratica, sim. Em pequenos níveis ou em maiores níveis, a gente pratica. A gente pode falar para as pessoas terem paciência, não grita, não seja paciente. Né? E aí, pode acontecer alguma coisa que pisa no seu calo, e aí você está gritando e sendo impaciente. Então acontece muito com a gente. Que a gente possa ter essa reflexão sobre se a gente está alinhado com os valores que a gente acredita serem corretos dentro do Espiritismo. E esse trecho do Evangelho que foi lido aqui hoje é justamente a cartilha. Né? Isso foi lido um pedaço por conta do tempo, mas pega lá, Sede Perfeitos, o capítulo Sede Perfeitos, não lembro bem o número agora. Mas capítulo 7 de Perfeitos, o homem de bem. O homem de bem vai dar todos os passos para sermos pessoas alinhadas e não hipócritas com aquilo que acreditamos. Né? Não é nada fácil, né? Mas a gente precisa estar tentando. Se eu vou citar aqui um ou dois casos aqui, que falam nesse trecho do Evangelho, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Fazemos isso? Na maior pureza, é provável que não. Vou finalizar. Mas, a gente precisa estar tentando, porque o verdadeiro espírita é aquele que realmente tenta, por quantas estratégias forem necessárias, ser uma pessoa melhor dia após dia. Se chega no final do dia, reflete sobre o que fez, o que não fez, o que eu vou fazer amanhã é diferente. Certo? É isso que significa o verdadeiro espírita. Ok? Então é essa a reflexão que eu quis trazer hoje. Obrigado pela companhia, obrigado por tudo. Que Jesus nos abençoe e bom final de semana a todos. Muito bom dia a todos. Agora, antes de nós começarmos essa parte, pedia que verificasse novamente se estão com o telefone celular ligado. Quem está ligado, desliguem, por favor, para que nós possamos ter equilíbrio e que um sinalzinho fora do lugar atrapalhe a nossa concentração. Nesse momento, vamos fechar nossos olhos, vamos respirar profundamente,
Vamos mentalizar a imagem do amorável Mestre Jesus, derramando sobre nossas cabeças suas bênçãos de amor. Vamos sentar confortavelmente, procurando deixar o maior espaço possível entre nossas pernas e o banco da frente, para facilitar o trabalho de passe que os trabalhadores da casa nesse momento iniciam. Vamos imaginar que uma luz dourada entra pelo alto de nossas cabeças, nosso centro de força coronário, esse importante centro, assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, comandando todos os demais centros de força. Agora essa luz dourada adquire um tom azulado e vai pousar na altura de nossa testa, no centro de força frontal, equilibrando nossos pensamentos, facilitando o intercâmbio com o plano espiritual. Essa luz azul agora vai pousar na altura de nossa garganta, no centro de força laríngeo, regulando nosso aparelho fonador, nosso aparelho respiratório, permitindo que o ar que aurimos possa ser adequadamente processado, oxigênio passando por nossos brônquios e alvéolos, fazendo a renovação sanguínea. A luz azul agora adquire novamente um tom rosa e vai pousar na altura de nosso coração, no centro de força cardíaco, equilibrando as emoções, serenando os batimentos cardíacos. A luz rosa agora se torna esverdeada e pousa na altura de nosso baço, no centro de força esplênico, esse importante regulador, propiciando que os elementos cósmicos universais possam ser adequadamente processados, equilibrando glândulas e ainda contribuindo para o metabolismo da circulação sanguínea. A luz verde agora vai pousar na altura do nosso estômago, no centro de força digestivo, regulando todos os órgãos do aparelho digestivo, sistema urinário, permitindo que os alimentos que ingerimos possam ser adequadamente processados, metabolizados, de acordo com nossas necessidades. A luz verde agora adquire um tom alaranjado claro e vai pousar na altura do nosso baixo ventre, no centro de força genésico, esse importante centro de força responsável pelas energias reprodutoras. E essa luz laranja agora vai descendo lentamente pela frente de nossas pernas, vai chegar até nossos pés e vai começar a subir pela parte traseira de nossas pernas, lentamente, até chegar à base de nossa coluna, quando adquire um tom alaranjado forte no centro de força básico, regulando as energias provenientes da terra e ainda equilibrando todo o nosso aparato muscular e ósseo. E essa luz agora vai subindo pela nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, até chegar na base do nosso crânio, atingindo novamente o centro de força coronária e fechando assim esse ciclo de refazimento energético. Agora que nós recebemos, é o momento de nós doarmos. E assim, vamos mentalizar e vibrar intensamente, inicialmente pelos nossos lares. Vamos percorrer cada cômodo, mentalizar aqueles que conosco convivem, para que eles também possam receber essas bênçãos de luz. Vamos mentalizar nosso bairro, nossa cidade, mentalizar nossos ambientes de trabalho, todos aqueles companheiros que conosco labutam, sejam chefes, subordinados, para que eles também possam ser beneficiados em suas necessidades com essas luzes de equilíbrio. Mentalizemos aqueles que estão nas ruas, que não tem quem por eles ore, estendendo-lhes as mãos em ato de amor, para que tenham esperança, fé e possam tomar as rédeas de suas vidas, amparados, sem ódio no coração. Vamos mentalizar e vibrar pelos hospitais, por aqueles que lá labutam e ainda por aqueles que estão adoecidos, para que todos possam ser beneficiados
que sejam estimulados, que tenham bom ânimo, fé, perseverança para superar as suas dificuldades, que não tenham medo, que não tenham raiva, que não se desesperem diante das dores. Vamos mentalizar aqueles que estão nos presídios, cumprindo suas obrigações com a sociedade, para que quando de lá saírem, possam retomar suas vidas em suas famílias, seguindo suas jornadas evolutivas. Vamos mentalizar aqueles que estão nas cracolândias, vivenciando dores terríveis, para que possam ser devidamente inspirados a buscarem socorro, buscarem recuperação, para retomarem as suas vidas e deixarem de ser considerados seres humanos de segunda categoria, de quem todos têm medo, para que possam ser tocados pelo amor. Vamos vibrar pelos nossos idosos, por aqueles que estão nas casas de repouso, ou mesmo aqueles que estão nos seus lares, mas carentes de amor, para que todos possam ser amparados com muito carinho. Vamos vibrar por nossas crianças, por aquelas que estão nas ruas, para que sejam protegidas da violência urbana, para que encontrem um lar, para que tenham paz, que tenham um futuro digno e melhor. Vamos vibrar pelos nossos políticos, por aqueles que detêm o poder, seja em que esfera for, para que possam ser tocados pela espiritualidade maior, para promoverem o bem, para promoverem o bem da sociedade, que possam pensar no bem do povo e não pensem exclusivamente em seus próprios interesses, possam prover condições dignas de vida, equilibrados, que fomentem harmonia entre os irmãos. Vamos vibrar pelo nosso imenso Brasil, o Brasil, o coração do mundo, essa pátria do Evangelho, que possa irradiar amor com muita luz para todos os países do mundo, em especial aqueles que se encontram em guerra, em litígio, para que seus governantes possam ser tocados por essa força de luz e passem a estimular a paz e deixem de estimular a guerra, fazendo com que os irmãos possam ser verdadeiramente irmãos, independente de crenças religiosas, de etnias, de ideais filosóficos, políticos, praticando o amor como nos ensinou Jesus, a todos incondicionalmente, e desta forma contribuindo para que a nossa terra possa se transformar num planeta de regeneração, onde o bem prevalecerá sobre o mal. E agora, meus amigos, voltemos para este salão e vamos vibrar pelos nossos mentores. Mentalizemos a imagem do amorável Dr. Bezerra de Menezes, mentor maior dessa nossa casa de paz e amor, para juntamente com todos os seus propósitos possam prosseguir na sua tarefa de acolher, assistir e socorrer todos aqueles que aqui acorrem, encarnados e desencarnados, para que recebam o medicamento necessário. Vamos vibrar pelos nomes que se encontram nas urnas, encarnados e desencarnados, para que os espíritos encarregados desses trabalhos possam levar até a cada um deles o remédio que precisam, o amparo que precisam. Vamos vibrar pelas nossas casas irmãs, pelo CASPAGE, pelo CREPAD, para que possam também prosseguir com suas tarefas, uma acolhendo e provendo assistência social aos mais desvalidos, levando pão amigo, levando remédio, levando um amparo para o trabalho, levando sobretudo amor. E no CREPAD, para aqueles que lá se encontram, também possam encontrar os seus caminhos de retorno à vida evolutiva de paz e de equilíbrio. E agora, meus amigos, é o momento de vibrarmos pelas nossas águas. E assim, vamos mentalizar e vibrar por todos aqueles espíritos que trabalham com as forças da natureza, na captação dos elementos vitais cósmicos, dos princípios curativos e transformadores que se encontram nos campos, nas florestas, nas cascatas, nos mananciais. Vamos mentalizar e vibrar pelos reservatórios e cisternas de nossos lares, vibrar por os vasilhames onde colocamos o líquido que sorvemos, e ainda por aqueles que aqui trouxemos e se encontram nesse salão, para que os espíritos que trabalham com as forças da natureza possam neles depositar os fluidos medicamentosos que vão beneficiar a todos aqueles que dele absorverem, na razão de suas necessidades, beneficiando órgãos físicos, acalmando e serenando emoções.
Mas não nos esqueçamos que a eficácia desse fluido bendito depende sobretudo de nossas atitudes e de nossa fé. Assim, antes de sorvermos esse líquido, elevemos o pensamento ao alto e agradecemos a Pai, agradecemos a Deus, sobretudo pela bênção da vida, para que assim possamos entrar em sintonia com os bons espíritos que estão ao nosso lado e possam sempre nos amparar nos caminhos que temos que seguir. E assim, meus amigos, equilibrados e serenados, após ouvirmos palavras importantes sobre o bem, sobre a reforma íntima, que possamos retornar aos nossos lares e viver uma semana de paz e de equilíbrio, colocando os ensinamentos do Mestre Jesus em todas as nossas atitudes, porque sabemos que, como Jesus nos disse, ao mandar praticar o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se assim procedermos, temos certeza que as dificuldades que vivenciamos, todas vão passar. Que todos tenham paz, serenidade, luz em seus corações e possam retornar a esta casa de paz e amor na próxima semana com muita paz e muita luz, com a graça de Deus. Obrigado a todos, um bom domingo, uma boa semana, fiquem com Deus. Obrigado. Paz e amor em Jesus.